Olá, tudo bom? Meu nome é Hilary, tenho como orientadora a doutora Jussara Cury. O tema é análise parcial das condições de mobilidade e acessibilidade de transporte no IFAM CMC e entorno. Vou dar início aqui com uma breve introdução, né, que o Instituto Federal de Educação do Amazonas, campus Manaus Centro, ele representa um importante polo gerador de viagem na rede de mobilidade de Manaus. Ele tem um fluxo considerável de estudantes, docentes e funcionários, né, neste local, gerando crescente demanda por transporte e estacionamento, tornando a análise das condições de mobilidade e acessibilidade uma questão crucial. Aqui temos a figura 1, né, que mostra a entrada da instituição na Avenida 7 de Setembro. Nos objetivos, temos o objetivo geral da pesquisa, que é analisar as condições de mobilidade e acessibilidade de transporte no campus do IFAM CMC em torno. Isso inclui as calçadas, parada de ônibus, faixa de pedestre, corredores internos, acesso às salas de aulas e demais dependências. Os objetivos específicos, que foi os que conseguimos nessa análise parcial da pesquisa, é realizar a pesquisa de fluxo de tráfego para obtenção da influência da instituição no fluxo e sua caracterização como polo gerador de viagem, obtenção das matrizes origem e destino para estimar a porcentagem de alunos, docentes e funcionários da escola por zona e mapear os meios de transporte utilizados por eles. Na fundamentação teórica, essa etapa inicial da pesquisa ela foi realizada uma fundamentação teórica mais abrangente, né, acerca das temáticas de mobilidade, acessibilidade, tudo isso com aquela ênfase nas discussões sobre a priorização do transporte não motorizado e a inclusão de indivíduos com mobilidade reduzida. Aí temos aqui Morris, né, que ele considera a mobilidade urbana como a capacidade do indivíduo de se locomover de um lugar para o outro, e isso depende da disponibilidade de tipos de modo de transporte, inclusive a pé. Littman ele fala sobre acessibilidade básica, que é a capacidade de alcançar atividades consideradas essenciais pela sociedade, exemplo da educação e da saúde. Complementarmente, a mobilidade básica é conceituada como o deslocamento que viabiliza esse acesso fundamental. O IFAM ele é considerado, né, uma atividade essencial para a sociedade, que é o acesso à educação. Então, é muito importante ter acessibilidade e mobilidade para as pessoas que o frequentam. A norma da BNT ele define a possibilidade universal acessibilidade universal como um princípio fundamental que busca projetar e construir ambientes, produtos e serviços que possam ser utilizados por todas as pessoas, na sua máxima extensão possível, sem necessidade de adaptação ou projeto específico. Ferrer e Tomé, ele traz que o setor de transporte ele representa uma parcela considerável das emissões globais de gases de efeito estufa. Então, é muito importante que a gente foque, né, nessa motivação para as pessoas utilizarem os transportes mais sustentáveis, que seria a pé, eh de bicicleta, ou até mesmo utilizar mais o transporte público, né. Littman, ele fala que realizar decisões para melhorar a mobilidade urbana gera escolhas, que são as trade-offs. Decisões que priorizam o transporte individual, muitas vezes têm consequências negativas para o transporte público. Também tem negativas para a mobilidade ativa, como os pedestres e ciclistas, e é uma última análise para a sustentabilidade e a equidade do sistema de mobilidade como um todo, né. Que nas etapas metodológicas, temos que nessa parte inicial, né, o estudo de tráfego ele é dividido em tem várias espacializações, a macroscópica e a mesoscópica e a microscópica, né. Aqui no caso a gente utilizou a mesoscópica e a microscópica, que no caso são um estudo de transporte médio, né, de médio um padrão médio, e nessa parte inicial da pesquisa foi feita a pesquisa bibliográfica, a realização da pesquisa de fluxo de tráfego, a ob a obtenção da matriz origem e destino e a análise dos padrões de deslocamento da comunidade. Na segunda parte da pesquisa, que vai ser a parte microscópica, vamos focar mais no potencial da bicicleta como modo de transporte ao IFAM, uma pesquisa qualitativa com os usuários sobre mobilidade e acessibilidade e análise espacial detalhada do desenho urbano. Vai ser as faixas de pedestres, as escadas da instituição, as rampas, toda essa parte mais microscópica dentro da instituição e seu entorno. E com isso a gente chega no resultado final da pesquisa, que vai ser a elaboração do documento referencial com todo o diagnóstico, né, das condições de mobilidade e acessibilidade do IFAM e seus entornos. No cronograma, a gente tem conseguido seguir, né, que agosto e setembro a gente fez a pesquisa bibliográfica e a coleta de dados, que foi a contagem de veículos, nas 3 vias de acesso, para conseguir essa influência da instituição no fluxo das vias, né. Em outubro, a gente fez a coleta de dados através de formulários, que foram realizadas pesquisas sobre origem e destino. Em novembro, teve a coleta de dados da pesquisa sobre a motivação para o uso de bicicleta como modal de transporte. Em dezembro, a gente fez a estimativa das principais zonas dos indivíduos que frequentam a instituição. Janeiro e fevereiro foi o mapeamento dos meios de transporte utilizado pelos alunos, docentes e funcionários do IFAM. Toda essa parte inicial, que teve essa coleta de dados, né, a gente teve como participação a turma de Engenharia de Transporte 2024 do IFAM CMC, que foi uma grande ajuda, pois para fazer contagem de veículos em 3 vias, todas no mesmo horário, é necessário muitas pessoas e eles foram realmente muito importantes nessa pesquisa.
trago aqui a imagem deles. Com os resultados, né, a gente vai falar aqui sobre a distribuição percentual dos alunos do IFAM por zona de Manaus e os padrões de deslocamento da comunidade acadêmica. Inicialmente, nessa caracterização geral do local de estudo, a figura 4 ela promove a visualização da localização, que contempla o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. As vias de acesso são a Avenida 7 de Setembro, Avenida Duque de Caxias e a Avenida de Visconde de Porto Alegre, que estão numeradas aqui na figura 4, né? Essas são as vias de acesso que fizemos as contagens. Na análise do polo gerador de viagem. A contagem veicular das 3 vias de acesso foi em horário de pico, que são das 6h15 às 8h15. Foi definido o volume de tráfego ou de fluxo, quantos veículos passaram nessas determinadas horas. A coleta de dados foi realizada em intervalo de 15 minutos, sendo determinado pelo Highway Capacity Manual, né, que é o modelo de estudo de tráfego que foi utilizado. E obtivemos aqui nas 3 tabelas a contagem de todos os veículos que passaram e também contamos quem parou, quem estacionou. Fizemos essa soma, né, de quem parou e estacionou e calculamos a influência que nessa quantidade de veículos que passou, qual foi a influência da instituição nessas viagens. E com isso, obtemos aqui nesse gráfico 1, podemos observar que na primeira hora, em verde é todos os veículos que passaram na contagem, né? E em laranja fica quem parou ou quem estacionou. No total, obtivemos 3.174 veículos passando nas vias e 327 pararam, né? Ou estacionaram na instituição. Aqui, o PGV ele é considerado de acordo com a intensidade dos prováveis impactos ou dos fluxos veiculares. No caso, aqui ele foi considerado como um impacto baixo, pois ele obteve menos que 500 viagens veiculares no horário de pico. Na análise dos padrões de deslocamento da comunidade acadêmica, a coleta consistiu na aplicação do formulário de origem e destino, com uma amostra de 79 indivíduos vinculados à instituição. Aqui está o formulário que utilizamos, né? Perguntamos se era aluno da instituição, com qual frequência, qual meio de transporte eles utilizavam, o bairro de onde vinha. A cidade ela é dividida em 6 zonas, né? Essa divisão ela leva em consideração as características únicas de cada região da cidade. E com isso, né, com as respostas que obtivemos das pessoas que responderam os formulários, a gente conseguiu um comparativo entre a quantidade de pessoas que acessavam o IFAM por cada zona da cidade. O que mais pessoas responderam foi a Zona Norte, que apesar de ser um pouco distante, né, da instituição, foi o que mais as pessoas responderam. Posteriormente, tivemos a Zona Sul, né, que foi as 2 zonas que mais as pessoas vinham. Além disso, né, das zonas citadas, 2 pessoas responderam que vivem na zona rural, que é fora dessas, aqui na zona da cidade, mas que elas vêm ou de transporte, né, fretado, ou de veículo próprio. Aqui, né, já é a escolha do meio de transporte ela é influenciada por diversos fatores, como a distância, o tempo de viagem, o custo, disponibilidade. E das 109 pessoas que responderam aos formulários, o ônibus ele se destacou como o meio de transporte mais utilizado para chegar à instituição. Além disso, uma das pessoas da amostra ela utiliza 2 meios de transporte, que são carro particular e ônibus, né? Aqui está o comparativo, né? O gráfico 3 ele mostra o comparativo entre os modais de transporte. O ônibus com 65 pessoas, o carro veículo particular com 26, a motocicleta com 16 e a pé são 3 pessoas, né? Provavelmente são que moram mais próximo da instituição. A partir das estimativas da matriz origem e destino e diante da constatação que o transporte público realizou-se uma análise das rotas de ônibus disponíveis para a instituição, e a partir dessa informação, a gente elaborou um mapa, utilizando o software QGIS, né? Que basicamente a metodologia adotada foi a geração de rota, ela vai consistir na seleção de um terminal de ônibus para cada zona da cidade, com exceção das zonas centro-oeste e centro-sul, que não dispõe de terminais, e que seriam rotas mais curtas, que seriam as rotas sem baldeação, né? Que foram as que mais optamos. Aqui, nas bolinhas, temos os terminais, e conforme temos aqui para o terminal 2, terminal 3, qual seria a numeração das rotas curtas. Se observarem na figura, temos, por exemplo, para o T2, a rota mais curta seria utilizar o 677 ou 680, né, que já vão direto para a instituição. E também temos a opção de rota mais longa, do lado do T2. Temos no terminal 7, foi o único terminal que não tínhamos nenhuma opção de ônibus direto para a instituição, teria que realizar uma baldeação, né? Que é uma coisa que pode ser melhorada, né? Ter alguma opção que chegaria direto sem a pessoa precisar descer, em uma baldeação, esperar outro ônibus, né? Que na conclusão, o presente estudo científico, nesta etapa inicial, ele fundamentou-se em uma revisão bibliográfica abrangente, né, acerca das temáticas da mobilidade, da acessibilidade e transporte público. Teve com ênfase nas discussões sobre a priorização do transporte não motorizado e a inclusão de indivíduos com mobilidade reduzida. A metodologia empregada nesta primeira etapa da pesquisa caracterizou-se pela coleta de dados de abordagem quantitativas, que possibilitou uma compreensão mais abrangente dos temas, né?
Os resultados possibilitaram entender que a instituição influencia um volume considerável de veículos na hora pico, mas considerado o PGV de baixo, né, fluxo. O fluxo de distantes é proveniente de diversas zonas da cidade, com maior concentração na zona norte e zona sul. O padrão de deslocamento é diversificado, com predominância do ônibus, né? E, e nessa parte inicial da pesquisa, a gente conseguiu fazer essa parte mais ampla e que agora, né, na segunda etapa, vamos focar na parte mais microscópica, nas faixas de pedestre, parada de ônibus, corredores, escada da instituição, tudo sobre acessibilidade dentro e no seu entorno da instituição, né? Temos a análise das rotas de ônibus apontou variações na eficiência e função do terminal de origem, já que temos alguns terminais que não têm a opção direta para a instituição, tem baldeação, né? Também pode ser melhorado nisso. E foi isso, gente. Temos as referências aqui, né, que foram utilizadas. E meus agradecimentos à minha orientadora, a doutora Jussara Cury, pela dedicação e orientação. E registro meu agradecimento ao evento, né, pela oportunidade de integrar esse importante evento acadêmico e divulgar os avanços da minha pesquisa. E sou muito grata. E é isso. Obrigada.